Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Rir, que é uma iniciativa do NEARI, o Núcleo de Atuação e Pesquisa de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Rir. E hoje vamos tratar de um tema importante e é urgente também, que é o racismo ambiental. E esse é um tema que muitas vezes é despercebido, que impacta profundamente a sociedade e as comunidades em volta do mundo. Meu nome é Alisson, sou estudante de Relações Internacionais do 4º período E eu sou Anne. Oi, pessoal. Me chamo Anne Dornelas. Eu estudo na Faculdade de Damas também, juntamente com a Alisson. A gente se conheceu em um período anterior. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial para esse episódio, que é sobre racismo ambiental, que é o Anderson Costa. Ele é historiador, socioambientalista e também diretor do Engajamundo. A gente queria agradecer a participação, porque é um tema que precisa ser debatido, então trazer uma pessoa com tanto conhecimento como você para o nosso podcast é essencial para que a gente possa falar mais sobre esse tema, que tem estado em ascensão, né? Um tema que é muito antigo, mas que as pessoas não falam muito e é um tema muito importante para ser debatido. Então, quero agradecer, seja bem-vindo. Se você puder falar sobre a sua atuação na ONG, fica à vontade para se apresentar, para as pessoas também conhecerem o seu trabalho. Tá bem, eu que agradeço pelo convite. O meu nome é o Anderson, eu tenho 24 anos, eu sou maranhense, sou do Filho do Cerrado, então é um bioma e a minha casa também. Eu acho que minha história no ativismo começa justamente por aí, por me sentir parte da minha casa e ver também que estava acontecendo algo de errado com ela. E aí que eu encontrei o Engajamundo. O Engajamundo, ele é uma organização de jovens. Ela tem uma atuação nacional, então a gente tem um público de jovens de 15 a 29 anos e até 35 para comunidades tradicionais e pessoas trans. E o nosso foco principal é justamente trazer o tema de mudanças climáticas, de meio ambiente, para dentro dos espaços de discussão e como que a gente pode preparar jovens para também estar debatendo esses temas nos vários locais que eles ocupam e também nos espaços de decisão. O Brasil ele é um país continental, então não falamos só de jovens, falamos de juventudes como um todo. Então são vários recortes específicos. A gente não consegue falar de tudo, mas a gente tenta um pouquinho. Então o nosso trabalho está mais voltado hoje. A gente tem uma incidência nacional e internacional, a gente acompanha vários espaços de discussão, mas a gente também tem um olhar territorial, entendendo que é partindo do local que a gente muda o global. Então a gente busca e acredita na juventude como pessoas para estarem nesses espaços, tomando decisões também. Porque já passou do momento dos jovens só serem escutados. A gente também quer propor soluções. A gente também quer estar dentro dos espaços de negociação, tomando decisões. Afinal, o futuro vai ser a gente que vai estar vivendo esse futuro. Então, por que a gente não faz parte desse futuro a partir de agora? Parabéns pelo trabalho, a gente fica muito feliz. A gente estava conversando antes, né, um pouquinho antes de iniciar a gravação, para conhecer mais o trabalho do Engajamundo é incrível. Eu fiquei apaixonada quando eu vi e, enfim, parabéns, realmente é uma iniciativa muito boa e você tem razão quando você fala sobre a gente que vai continuar aqui. Então, por que não trazer os jovens para também solucionar e não só a gente tê-los como dentro desse processo, mas também a gente dialogar e também propor soluções. E a Alisson agora vai fazer um quebra-gelo, assim, antes da gente iniciar as perguntas, já para, descontrair. A gente também quer conhecer um pouquinho sobre você. As perguntas são mais sobre você, não tem nada a ver com o tema por enquanto. Então eu queria saber de você, se existe algum livro ou filme que mudou tua percepção sobre o mundo, que fez tu abrir a mente para causas sociais ou algo assim. Como você disse, é Filho do Cerrado. Tem algum filme que impactou nisso, algum livro que traçou essa sua caminhada? Perfeito. Eu venho de uma cidade muito pequena lá do Maranhão. Então os livros para mim foi a forma que eu conheci outros mundos. Então eu acho que um livro que me fez refletir muito é o Veredas, Grande Sertão Veredas. É um livro que ele fala justamente sobre a nossa região, sobre o Nordeste, mas também sobre a luta de um povo. E aí é engraçado agora quando a gente fala de uma própria ótica ambiental, é um livro que já fala sobre mudanças climáticas, já fala sobre uma catástrofe a partir da própria ação do homem. Então acho que esse livro foi o primeiro livro que eu li, que eu me identifiquei com o que estava escrito, que também é isso. Eu vi o livro, eu li, caramba, tem alguém que escreve sobre a minha própria vivência. E aí isso despertou pra mim uma consciência também, e vem também do próprio fato que eu cresci no Cerrado. A minha família é família de agricultores, então são lavradores que vivem no campo. Então eu tive uma vivência desde quando eu nasci com a natureza. E aí quando eu precisei me mudar pra cidade, caramba, é totalmente diferente da vivência que eu já tenho.
E por que é diferente? E aí que várias questões foram passando pela minha cabeça, questões de pensar sobre a própria ação do homem sobre a natureza. E aí isso me fez pesquisar e investigar. E aí vem o sentimento de solidão, de você se sentir só, parece que só você tá sentindo aquela angústia. Mas e aí eu fui procurar outras pessoas que também falavam sobre isso, que também tinham essas formas de pensamento. E aí encontrei a coletividade. Então acho que a leitura, para mim, a educação foi uma forma que eu encontrei a primeira porta para falar sobre esse tema, para me identificar a partir dele. Porque a minha família, onde eu moro, a gente já pratica soluções. Eu só não tinha nome, ou não era nomeado. E a partir do momento que eu tive contato, que eu fui pesquisar a fundo, mudou a chavezinha na minha cabeça. Mais pessoas fazem isso também. Então, o que eu posso fazer me juntando nessa coletividade? Caraca, que discurso lindo, realmente a leitura muda vidas, eu sou obcecada por ler, então é muito legal ver você falando sobre isso, porque realmente, quando a gente inicia em projetos sociais ou em trabalhos sociais, a gente, na verdade, tem muita gente que já faz aquilo, mas não sabe o nome daquilo. E aí a leitura ajuda muito a te guiar para um caminho. Para mim, realmente, ler livros acabam nos guiando em diversos caminhos. E, enfim, eu adorei o que tu disse. Se pudesse ter um superpoder para lidar com as questões internacionais, quais seria? Um superpoder para lidar com as questões internacionais, eu acho que seria conseguir traduzir esse espaço para as outras pessoas. Porque uma das grandes barreiras, quando a gente fala hoje de espaços de negociação, de tomada de decisão, são espaços fechados. Por exemplo, a própria ONU. Hoje ela só reconhece 3 idiomas oficiais. O português, por exemplo, não é reconhecido como idioma oficial dentro da ONU. Então, o que a gente pode fazer quando a gente adentra nesses espaços? Que a gente possa traduzir esses espaços para as pessoas, para que elas também passam a cobrar as decisões que estão tomadas lá. Porque, por exemplo, você tem a conferência de clima, que acontece há 29 anos. A gente está caminhando para a 30ª edição no próximo ano, que vai ser no Brasil. Mas se você parar ali na rua e perguntar para uma pessoa o que é a COP, essa pessoa talvez não vai saber o que é esse lugar. Então, como que a gente pode, de alguma forma, acessibilizar e tornar esses lugares também que sejam ocupados por essas pessoas? Então, acho que pensando nesse superpoder seria isso, tornar esse espaço mais acessível. Porque quando a gente fala sobre tomada de decisão, a gente fala sobre poder. E quem detém o poder? Quem detém as tomadas de decisões? É real, de fato, quem está sendo impactado? Quem está lá na base, sofrendo as consequências dessas decisões que vêm de cima? Então, isso se torna um desafio e torna também, se a gente tivesse já chegado nesse lugar, em que todo mundo tivesse uma consciência da importância desses lugares, da importância dessas negociações, acho que a gente já tinha dado bem mais e estaria freando ainda mais as mudanças climáticas. Como você falou, o conhecimento abre portas. Eu acho que o acesso à informação é um dos princípios desse conhecimento. É muito interessante o que você falou. Obrigado de verdade por falar sobre isso. E eu queria saber agora de você, o que te motivou a entrar nessa área? Você entrou de cabeça? Você entrou de uma vez? Ou você foi sempre tendenciado a isso? Ou se foi algo que impactou de uma vez na sua vida? Se foi tipo um estalo na sua mente e você disse, não, agora eu tenho que começar a fazer, porque não tem ninguém que está fazendo isso, eu tenho que conversar sobre isso. Minha trajetória, ela começou, como eu falei um pouquinho lá no começo. Foi a partir da educação. Então, eu fui acessando outros espaços, outros lugares, tendo conhecimento de outras pessoas. Então, a questão climática sempre esteve comigo, desde quando fui pequeno. Tanto a partir da minha vivência, de onde eu venho, do lugar que eu ocupo. Por exemplo, quando todo mundo fala sobre educação ambiental, eu estudava numa escola que a minha professora levava a gente para o rio, que era próximo da nossa escola. Então, eu tinha uma educação ambiental que era no cotidiano e no próximo dia a dia. Então, isso sempre trouxe para mim um pouquinho desses questionamentos. E eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, eu sempre quis saber sobre tudo. Se eu pesquisava um tema, eu queria saber muito a fundo. E aí, quando eu descobri o que era a ONU, eu fiquei fascinado. Que mundo é esse? Que tanta gente importante se reúne para falar sobre a gente. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu terminei meu ensino médio. Eu tenho uma paixão muito grande por educação. Tanto que eu sou professor, sou formado em História. E a educação, para mim, sempre teve essa chave de alguma forma, ela é uma ferramenta pra gente mudar o mundo. E uma ferramenta que acontece cotidianamente. Então, o estalo na minha cabeça também veio muito desse ponto. O que eu posso fazer como pessoa dentro desse sistema, mas também como coletivo? Só as soluções individuais não vão salvar a gente. É o coletivo que é a solução, que é a chave. E aí, no momento que eu me senti só,
eu procurei outras pessoas. E aí eu achei outros coletivos. Eu achei o Engajamundo por uma pesquisa aleatória na internet. Apareceu lá e eu, meu Deus, tem uma galera que tá aqui. E aí a minha cidade, como eu falei, eu sou da cidade muito mesmo do interior. Tipo, a população é de 20 mil pessoas da minha cidade. Isso contando a zona rural e a zona urbana. Então, eu me senti sozinho naquele lugar. E aí eu venho do Maranhão, que é um estado que mais mata lideranças ambientais. E que o agronegócio reina. Então, você ser ativista nesse lugar é muito perigoso. E é desafiador e é solitário. Então, eu encontrei o Engajamundo. E o mundo se abriu pra mim, porque hoje o Engajamundo ele é um lugar que ele abrange várias juventudes, então tem outra vivência com outras pessoas e você se encontra fortalecido, e que também foi a minha primeira porta, foi a primeira experiência que eu tive em um lugar coletivo. Tipo, na minha cabeça eu nem sabia o que era terceiro setor, eu sabia que era uma galera que queria mudar o mundo, que estava disposta, e aí o Engajamundo ele é importante também porque ele dá as ferramentas que a gente precisa. Eu como jovem que estou entrando agora nesse mundo, existem várias outras perspectivas. E aí na minha faculdade também eu tive ótimos professores, foi uma coisa que mudou total minha visão de mundo. Eu sempre digo, quando eu entrei na minha faculdade, outro mundo se abriu na minha cabeça. Desde o meu segundo período eu trabalhei com questões ambientais, eu também sou pesquisador acadêmico, trabalho com gestão territorial e ambiental em terras indígenas, então é um tema também que desde quando eu entrei, trouxe isso para um jovem de 17, eu entrei na faculdade com 17 anos, e aí a minha cabeça foi virada de um período pro outro. Bem novo, né? Sim. E aí foi justamente esse ponto. Caramba, eu já vivo essas soluções, eu já conheço essas soluções. Como que eu posso tornar ela viáveis e acessível para as outras pessoas também? Porque é isso, embora a gente produza muita coisa dentro da academia, é muita coisa que fica lá. Que não é traduzida, Exato. que não é colocada dentro dos espaços de discussão, que não chega nas pessoas de fato. A gente produz conhecimento para a sociedade, mas está chegando esse conhecimento na sociedade? Infelizmente não está. O ambiente acadêmico ainda é um ambiente elitista, que é privilegiado. Tem gente que não consegue estudar porque precisa trabalhar, precisa botar comida na sua mesa. E como que eu, como uma pessoa vindo desse lugar e desse contexto, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter acesso à universidade pública e a me formar e concluir meu curso. Então, como que eu posso dar esse retorno de alguma forma para as outras pessoas igual eu? Que não vão ter essa primeira oportunidade também. Porque às vezes também é isso, a oportunidade às vezes ela é escassa. E quando ela chega, a gente agarra. E aí eu sempre tive muito isso comigo. Tem uma solução, ela existe e ela é coletiva. E como que eu posso botar isso pro jogo? E aí vem a parte de sonhar. Eu acho que hoje uma das coisas que mais me move é justamente o sonho. A gente tá vivendo muita coisa errada, muita coisa ruim acontecendo, mas ainda existe uma vontade. A gente a gente pode conseguir adiar o nosso próprio fim do mundo. E as soluções já existem. Só basta a gente chegar justamente nesse ponto coletivo em que, assim como a minha chavinha virou, a de várias outras pessoas também podem ser viradas. E aí as estratégias que a gente tiver, a gente tem que usar. Seja comunicação, seja incidência política, seja estar nesses lugares, uma comunicação que seja também acessível. Porque é isso, não adianta a gente fazer 1000 ideias mirabolantes se a gente não consegue se comunicar com o próximo que está do nosso lado, vivendo as mesmas coisas que a gente, só não sabe nomear o que ele está vivendo. É verdade. Isso é algo que, quando eu entrei, né, na universidade, eu falava muito, né? Eu quero ir para a área acadêmica, eu quero escrever. E até muitas vezes, quando eu tô falando até pra minha mãe mesmo, eu tô fazendo tal coisa, estudando isso, de gênero e tudo mais, ela fala, tá, mas o que é isso? Então, assim, é muito sobre o que você falou, sobre esse superpoder, de poder traduzir a língua, o que a gente fala, até porque não adianta a gente produzir tanto pra academia se o nosso trabalho não chega nas pessoas que não têm acesso a essa linguagem, não têm acesso a esse conteúdo. Então a gente precisa correr atrás e falar sobre esses temas, mas também arrumar uma forma de ser acessível, porque não é como se as pessoas não soubessem o que se passa, não entendessem sobre o clima. Então, quando a gente leva esse debate, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem que ser um debate acessível, uma linguagem de fácil acesso, para que a gente também possa não só se comunicar, mas também juntos levar essas soluções, né? Então, realmente é muito importante levar esse debate, até porque, como você disse, né? Você já estava fazendo esse trabalho, mas a ONG, tudo isso lhe abriu portas. Então, quando a gente trata dessas questões, a gente consegue entender muito melhor o nosso espaço ali, como a gente pode combater isso.
E aí a minha pergunta que eu ia te fazer, a última na verdade, pra gente iniciar mesmo nesse debate, é qual a tua música favorita de um artista favorito? A minha música favorita, eu sou muito fã da Lorde. Ela é uma cantora da Nova Zelândia, ela também é ativista, então ela tem vários pontos e eu acho que minha música favorita dela se chama Perfect Places, que são lugares perfeitos. Ela fala justamente desse lugar de juventude, se encontrar no mundo e tal. Então acho que é uma música que eu conheci ela na minha adolescência por causa de uma propaganda no Fantástico. Eu fiquei, meu Deus, quem é essa moça? E aí eu fui descobrir a história dela e tudo mais. E aí hoje eu acho que é a minha cantora favorita e a minha música que eu sempre escuto, porque ela também me leva muito pra esse lugar, de imaginar esse lugar. E como jovem também, a gente tem a chance de mudar o jogo como ele é. Ai, que ótimo. Me lembrou até daquela música Vilarejo, de MPB, que ela fala de um lugar perfeito, um lugar pra descansar, enfim, me lembrou bastante isso. Agora a gente vai começar de verdade o nosso debate. Vamos começar com o assunto. E como a gente estava falando, que o acesso a essa informação às vezes acaba se deteriorando entre a pessoa que está na causa social e as pessoas que têm que ouvir sobre isso. Então eu acho que uma pergunta introdutória que é muito bom para a gente fazer, até mesmo para a audiência saber o que é o racismo ambiental, que é o tema principal hoje do nosso podcast. Qual seria o que é o racismo ambiental? Perfeito. O termo em si, ele surge lá nos Estados Unidos, em 1980. O Dr. Benjamin ele vai cunhar esse termo a partir de uns casos que aconteciam na Carolina do Norte. Então, o que ele identificou durante a pesquisa dele? Nos distritos ocupados por populações periféricas e negras, tinha maior incidência de resíduos tóxicos de lixo que eram descartados. Então, ele pegou esse dado, começou a analisar, começou a ver a recorrência em outros lugares. Então, a partir da pesquisa dele, a academia passa a discutir esse tema e hoje chega no que é o racismo ambiental. Então, o termo em si, ele vai dizer justamente como que o acesso ao meio ambiente ele não chega para certas pessoas justamente por conta do racismo. O racismo ele é um mecanismo de segregação, de separação, que ele tira a oportunidade de você e aí o acesso a tudo. O acesso à educação, o acesso à segurança, o acesso a tudo que você tem. Ele é uma forma de segregação. E aí quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala sobre o acesso a esse meio. E se dentro de uma cidade, se você percebe que esse lugar onde você mora, por exemplo, a gente pega Recife. Recife é uma das maiores cidades do Brasil que tem favelas, que tem casas que são construídas em lugares inapropriados. Mas não é por escolha, é justamente por esse espaço e lugar de segregação. Então o termo racismo ambiental ele busca justamente trazer luz à discussão do racismo, olhando infraestrutura, olhando segurança, olhando todos os setores que essas comunidades são afetadas. E elas dizem tanto sobre pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans, as pessoas LGBT. Então são vários recortes que o termo ele vai ser cunhado para trazer justamente esse lugar de vulnerabilidade. Então, quando você olha os vários recortes de minorias, o Brasil mesmo, a gente tem mais de 60 povos tradicionais. Então, é como que as próprias políticas também são tomadas, pensadas para atacar essas comunidades vulneráveis. E quando essas políticas também elas não chegam. Então a academia, quando ela usa, os movimentos também sociais, quando usa o termo racismo ambiental, é justamente trazendo mais uma ótica para os problemas que já existem, que não são por acaso, são escolhas políticas. O próprio Brasil, quando a gente fala de acesso à terra no Brasil, por exemplo, é uma escola política. Desde o movimento de quando o Brasil foi colonizado lá em 1500, um processo de escolha já foi feito para quem teria acesso à terra. E isso dura até hoje. Por que a gente tem mais de 500 terras indígenas que esperam sua demarcação? Porque é a escolha política. E a escolha de quem tem acesso à terra, de quem tem acesso a seus bens, de quem tem acesso ao mínimo. Por que uma pessoa fica 2 horas dentro de um ônibus para chegar de casa do seu trabalho? Não é por acaso, é por escolha. Por que a torneira lá da casa da pessoa que mora na periferia falta água e a pessoa que está lá na zona sul não vai faltar água? Então, são escolhas políticas que afetam essas pessoas, afetam essas minorias. E aí entra esse termo racismo ambiental. Então ele busca trazer luz a esses problemas e como que essas políticas são tomadas. Então é também uma forma de denúncia. E aí o termo, hoje, graças a Deus, os movimentos sociais estão também se apropriando, o próprio terceiro setor se apropriam muito desse tema, porque também vem disso. São populações que já venciam
esse racismo, já passa por essas condições. E agora só se tem um termo para nomear e também gerar cobrança, porque também acaba se tornando, entrando na agenda de reivindicação desses movimentos. A gente usa os próprios mecanismos do próprio sistema para eleger o que é e ter uma forma de cobrança. Faz total sentido. E eu também falo sobre outras pautas, né? Das comunidades mais vulneráveis. E a gente fala muito sobre a questão de lazer, a questão da jornada de trabalho. E quando a gente fala muito sobre lazer, a gente também precisa pensar que quando a gente não tem um ambiente climático favorável, é muito difícil ter lazer. A gente fala muito da jornada de trabalho, de diversas questões sociais, mas é difícil você ter um lazer quando você mora num lugar que sua rua não tá asfaltada, aí chove, aí você tem um perigo de, perder a sua casa. Então, assim, é um tema que a gente precisa debater, porque não adianta a gente falar de outros termos, de outros problemas sociais, quando a gente não foca também no ambiental, porque é muito difícil a gente conseguir solucionar outros problemas quando a gente não consegue ter essa questão do lazer, sabe? Então, falar sobre esse tema é muito importante por isso. Porque é difícil a gente pensar em lazer, em tranquilidade para povos mais vulneráveis quando a gente não tem uma segurança numa casa, sabe? A gente tem pessoas que vivem constantemente com perigo, medo de chover e perder tudo, porque vivem nessas situações de mais vulnerabilidade climática. Então, assim, a gente falar e trazer esse debate com soluções e o porquê isso acontece é de suma importância, para que a gente possa aumentar, né, esse tema e que ele seja ainda mais levado a sério, como se trata nos dias de hoje. E eu te perguntar também, como é que isso, já trazendo a minha resposta, mas para uma outra pergunta, que é como esse racismo ambiental, ele afeta as comunidades mais vulneráveis, né? Especialmente em países subdesenvolvidos, assim. Então, assim, queria que tu explicasse um pouquinho como é que o racismo ambiental, ele afeta as comunidades mais vulneráveis. Quando a gente fala do contexto do Brasil, por exemplo, a gente está em um país que ele é subdesenvolvido, que é um país que foi colônia de Portugal. Então a gente tem todo um histórico de colonização, de desapropriação e de roubo. E isso perpassa vários outros países. Por exemplo, você tem, até hoje a Guiana Francesa, ela é parte da França, de um extremo para o outro. Então, quando a gente fala sobre o próprio jogo político do mundo, e aí global, e o que é sul global? Isso vem desse próprio processo de globalização. Então, esses termos vão ser cunhados para justamente identificar países que passaram por algo semelhante. E aí, quando você fala sobre racismo ambiental dentro desses contextos, você vai falar como que esses países subdesenvolvidos vão ter menos acesso ao que os países de primeiro mundo já têm. E aí você fala de economia, você fala de segurança, você fala de própria capacidade de produção. O Brasil mesmo. O Brasil produz muita coisa, mas vai tudo para fora. A gente compra muita coisa, em vez de produzir. E isso vem do próprio jogo político. É mais benéfico que o Brasil continue produzindo matéria-prima e mandando para fora, exportando, do que ele mesmo fazer para si. E aí isso chega num ponto que é isso, a natureza ela não é infinita, ela não é ilimitada. Os recursos naturais não são ilimitados. A água que a gente está bebendo aqui, ela não é ilimitada. Se a gente chegar num ponto, e a gente está chegando nesse ponto, da gente usar o extremo, a gente chega nesse ponto de realmente não ter um retorno. E aí no jogo político mundial, esses países de primeiro mundo lucram que a gente continue sendo um país subdesenvolvido. E aí que acontece justamente como que o racismo ambiental vai operar. Ele acaba sendo uma máquina do capital para tornar a mesma situação igual, para ela continuar como igual. Por exemplo, agora a gente tem toda uma discussão sobre sobre a escavação de petróleo na foz do Amazonas. Todo mundo sabe que é totalmente prejudicial para a gente, pensando no agora e pensando no futuro. Mas quem está financiando, fazendo lobby, por exemplo, ano passado na COP em Dubai, que eu tive presente, a gente teve mais de 10 mil lobistas do petróleo. Então, como que a gente, como sociedade também, consegue de alguma forma trazer essa atenção contra o próprio lobby, dos próprios negócios que estão lucrando com essas minorias, com a nossa morte, com a nossa expropriação, também estão nesse jogo. E aí, quando você olha para o Brasil, quando a gente fala sobre racismo ambiental, sobre minorias e para os outros países, são experiências muito semelhantes. O Brasil sofre com mineração, sofre com exploração, sofre com desmatamento, sofre com um sistema que a gente ainda tem um sistema primário de produção,
que ele visa... A gente já tem, por exemplo, se você pegar os dados, e aí o Mapa Biomas é uma plataforma muito boa sobre dados, a gente já tem terra suficiente para produzir alimento pra gente, ó, não precisávamos desmatar 1 centímetro. Mas para o mercado não é benéfico. Ele quer mais produção, ele quer mais lucro. Eu não sabia disso. E aí Sério? a parte de baixo é a que mais sofre. E aí que estão as minorias, que não estão tendo acesso aos recursos, que tem sua casa invadida. Quando você pega, por exemplo, a questão de Belmonte. A ideia de Belmonte é a usina, né? A ideia dela era produzir energia para o Brasil inteiro. Mas essa energia ela foi produzida a custo de quê? A custo da invasão das terras indígenas daquela região. Então é uma luta que ela é travada e você pega... E isso sempre acontece. Países de primeiro mundo, empresas de primeiro mundo, olham os países de primeiro mundo como mercado, como mercadoria, se instalam, roubam os recursos que a gente tem e continuam sendo um país de primeiro mundo. Quando você pega, por exemplo, a Suécia, tem os maiores IDHs do mundo. É tipo se fosse sociedade para morar, todo mundo queria morar lá, porque lá tudo funciona. Desses grandes países atuando no nosso país. Então, para o país ser de primeiro mundo, ele está vivendo a expropriação do país que não é considerado de primeiro mundo. E aí que entra como que essas políticas também são tomadas a nível global. Porque quando você entra no espaço de negociação, são esses países os primeiros a travar as negociações. Por exemplo, agora a gente tem toda uma discussão sobre o fundo de perdas e danos, sobre a contribuição que esses países estão dando para a gente pensar em adaptação e mitigação. Como que os países de primeiro mundo também podem financiar, já que eles lucram tanto e eles são os maiores causadores, por que eles não estão também liberando a grana que precisa para que os países subdesenvolvidos tenham um processo de adaptação que funcione? Então, o jogo político continua igual. Esses países continuam nos desapropriando, continuam nos roubando. E se a gente não fizer alguma coisa, e aí, graças a Deus a gente faz, senão seria muito pior. E esse jogo político, ele é totalmente viciado. Tipo, os dados continuam viciados. Continua sendo um jogo político que o lado de baixo que está perdendo, que é a gente que está aqui no sul global, que são os outros países que estão no sul global, continua dentro dessa política mercantilista. A gente só é visto como produto, como mercado. O lucro, ele está sendo mais importante do que a vida. E aí esse lucro não fica com a gente. Tudo que é produzido aqui não fica com a gente. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo. E ela vai pra fora. Tipo, o que a gente produz aqui, a soja que a gente planta, por exemplo, que tá destruindo tá destruindo a Amazônia, tá destruindo o Cerrado, tá destruindo o Pantanal, tá indo lá pra Rússia, tá indo pra China, não fica aqui. Então a gente continua sendo como se fosse... Ainda que a gente continua no jogo político sendo colônia, só mudou o nome, mudou todo o sistema, mas o lugar de sempre ser esse lado que cede, que continua alimentando esse ciclo vicioso, a gente continua perdendo. E isso perpassa todos os jogos políticos de tomada de decisão. Isso impacta a eleição municipal que a gente está vivendo, por exemplo. Então, tudo isso é impactado. A gente tem você olha para o Congresso Brasileiro hoje, tem uma bancada só do agronegócio. Os interesses deles não é defender a população, é defender um nicho específico do agronegócio. Então, vem todo um lobby por trás disso. Quando você olha toda a discussão da Petrobras no Brasil, que eles continuam querendo abrir mais postos, vem todo um jogo também político por trás disso. E esse jogo político não depende só do Brasil. Ele também vem da influência de fora. Também vem desse jogo político internacional. A gente se torna mais um peão dentro de todo esse jogo. É verdade. E tem toda a questão do a máscara, né? Porque é muito mascarado a questão ambiental. A gente vê muito debate sobre a Amazônia. Ah, não, porque a gente precisa preservar a Amazônia. Só que quando a gente olha de uma forma, numa perspectiva, sem olhar tanto para o que as mídias sociais, o que o agronegócio, o agro é pop, o agro é tudo tá falando, a gente consegue enxergar que a maioria desses apoiadores, que na verdade não são apoiadores, eles são os que mais desmatam aquele período. E essa questão da máscara também nesses países desenvolvidos. A gente vê a Suíça, a gente vê os Estados Unidos como países super desenvolvidos. Só que quando a gente olha o tema racismo ambiental numa perspectiva que é diferente, a gente olha o racismo ambiental lá de fora e é muito diferente esse olhar, porque assim, os Estados Unidos, ele tem um dos maiores
ele é tratado diferente porque ele tem uma tendência em exportar, ele é um exportador. Mas aí tudo que é lixo e resíduo químico, ele não vai manter no seu país. Ele vai exportar para países menos desenvolvidos, como a África do Sul, Ásia. Então, assim, é uma máscara. Então, é importante a gente falar sobre isso porque é muito bonito na teoria, assim, os Estados Unidos é um produtor, a Suíça é um dos melhores países para se viver. Então, é bem triste, na verdade, sobre isso. Um termo que a gente tem assim, usado também ultimamente, que é justamente o greenwash. Como que essas grandes empresas, esses grandes multinacionais usam essa ideia de verde para mascarar justamente tudo de errado que eles fazem. Você olha, por exemplo, o caso da Vale. A Vale soterrou 2 cidades com lama. E ela tá patrocinando, a COP30 vai ser patrocinada pela Vale. E nada de resolverem, tem famílias ainda que estão sem casa, sem nada. Então, e ninguém fala sobre isso porque é o agronegócio, são empresas que patrocinam e que falam sobre essas questões ambientais. É até cômico, porque a maioria dessas empresas que falam que desmatam e prejudicam o clima são as que mais investem em ONGs, então assim, é um tema bastante delicado a se falar. A gente vê também um caso que aconteceu lá em Maceió do afundamento de um bairro inteiro da cidade, porque eles estavam pegando a bacia de sal, né? Debaixo da terra, e eles começaram a afundar todo um bairro, e hoje um bairro inteiro tá vazio porque o bairro tá afundando e tem perigo de virar uma cratera gigante. E toda essa locomoção de pessoas não vai ser olhado pelo Estado. O Estado lavou as mãos, disse que o problema é que a empresa que fez, sendo que a empresa também lava as mãos e diz, problema do Estado. E a gente vê também que esses impactos que, como você falou das discussões internacionais, que você falou que foi para a COP de Dubai. E aí eu queria fazer uma perguntinha para você de qual é o impacto dessas políticas internacionais e os acordos climáticos no racismo ambiental do Brasil ou do mundo inteiro em geral. Você poderia falar um pouco? O próprio termo racismo ambiental ele ainda é um pouco nebuloso quando a gente fala de negociações internacionais. Agora mesmo, por exemplo, o Engajamundo, a gente está acompanhando as negociações do G20. E usar o termo racismo ambiental e populações minoritárias foi um choque para estar discutindo dentro das 20 maiores economias do mundo. Então, como é que também a gente consegue... Porque é isso, por exemplo, você pega uma negociação da COP. Eles brigam por causa de uma vírgula. Tipo, a COP 28 foi a primeira, em 28 edições, que se colocou o termo redução do uso de combustíveis fósseis. Em 28 anos foi a primeira vez que se usa esse termo. E se a gente não tá lá para cobrar, que são essas pessoas que não representam, muitas coisas piores acontecem. E aí vem também o próprio, como eu falei um pouco, o espaço da COP, os espaços dessas negociações, é um mar de pessoas que estão lá. E aí um mar de tanto pessoas que querem o bem e pessoas que querem o mal para continuar lucrando com seus negócios. E aí você pega, por exemplo, o Brasil ano passado teve a participação de 2.000 pessoas na COP, junto com governo e população e gente civil. Se você chegar lá e ver que são essas pessoas, ainda não é a maioria da sociedade civil que está lá dentro. São pessoas que estão defendendo seus interesses. Então, quando esses acordos eles acontecem, vai ser sempre uma parte que vai ter que ceder e vai ter sempre uma parte beneficiada. E aí, se os países de terceiro mundo, se os países subdesenvolvidos não estão dentro desse espaço de negociação em maioria, que não têm o poder de escolha, você pega o próprio sistema da ONU. A gente fala dos sistemas de votação. Tem pesos e proporções do que esses países valem quando chega na decisão final. Os países subdesenvolvidos não têm o mesmo peso de votação, como os Estados Unidos, por exemplo, que ele pode vetar simplesmente um artigo. Todo mundo pode apoiar se ele for um P5. Justamente. E aí, quando você olha para esse espaço de negociação, se você não tem pessoas que de fato estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, pelo racismo ambiental dentro desses lugares, eles vão continuar falando sobre a gente, continuar escolhendo pela gente, e a gente não tem noção do que eles estão discutindo, do que eles estão negociando. E aí entra na outra questão. Isso é uma coisa, e é uma crítica que eu faço pessoalmente ao próprio sistema da ONU. Se o sistema da ONU realmente funcionasse, a gente não teria tantos acordos, tantas declarações que ficam no papel. É importante ter esse espaço de negociação, de discussão, mas também precisa pensar na efetivação. E aí, quando você fala, por exemplo, sobre mudanças climáticas,
todo ano vai sair uma declaração. Mas se essa declaração não tiver financiamento, se essa declaração não tiver preocupação desses países, se não tiver um comprometimento real e proporcional ao que cada país faz, a gente nunca vai sair desse buraco. Porque vai continuar enxugando gelo. Mesmo que o Brasil, por exemplo, reduza todos os seus números de emissões e os Estados Unidos continue, não vai fazer uma cócega nas mudanças climáticas que afetam o mundo todo. Porque tudo que cada país faz, certo, cada país tem o seu peso nas mudanças climáticas. Mas se você pega um país que tem o maior PIB do mundo e compara, por exemplo, a Bolívia, qual o país que é mais poluidor? Qual é o país que tem que contribuir mais para o fundo quando a gente fala sobre adaptação climática? É o país que mais polui. Mas na prática isso não acontece. Porque esses países ainda não estão comprometidos de fato com as negociações. Quando o Trump assumiu, por exemplo, os Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi sair do Acordo de Paris. Um acordo que teve várias discussões, que teve anos de negociação, e numa canetada ele conseguiu sair. Então como é que também o próprio sistema da ONU, ainda hoje, ele não é eficaz para falar sobre processos colocados na prática? Ainda fica no papel. Mesmo que seja um acordo que esse país ratifica, que vai e entra na própria Constituição, que o presidente assina um decreto reconhecendo que aquele compromisso ele existe, mas de fato, quando a gente vai na prática, ele não existe. Tem um exemplo bem claro disso, que é a própria NDC do Brasil. A NDC são determinações de como o país, ele ratifica o Acordo de Paris, ele assume o compromisso e ele cria metas do país. Então, metas que a gente vai fazer para que o Acordo de Paris seja implementado e a gente consiga reduzir a nossa emissão de carbono. Quando, em 2018, o Bolsonaro ele assume, e aí de 18 para 19, ele fez uma pedalada fiscal na NDC. Ele disse um número que o país iria reduzir sua emissão e não fez essa redução acontecer de fato. E aí, inclusive, o Engajamundo com outros jovens, como do Friday for Future, fizeram uma ação na justiça, uma ação civil, trazendo esse caso, e aí esse caso foi pra frente, o governo do Brasil foi processado, porque ele falsificou uma NDC. Então, como é também, esses acordos quando eles descem, que esses países assumem sua responsabilidade na crise climática. E se ele continua desigual, então o racismo ambiental ele continua perpetuando, porque os países de terceiro mundo continuam nessa condição, e mesmo que eles tentem fazer alguma coisa, quem de fato é culpado e que está lá em cima, continua na sua mesma posição, fazendo as mesmas coisas. Então, para a gente chegar de fato numa solução para as mudanças climáticas, tem que ser como um todo, como eu trouxe lá no começo, ela é coletiva, ela não vai ser individual. Então, como que os próprios sistemas de governo, como que os próprios países, e hoje a gente tem outros blocos surgindo, o BRICS agora aumentou para vários outros países, como que também esses próprios outros grupos políticos que fogem um pouco dessa hegemonia ocidental, eles também estão pensando a própria ação que eles têm sobre o meio e como cobrar esses outros países. Então, quando a gente fala um pouco sobre racismo ambiental, diz também sobre essa tomada de decisão, de quem está lá tomando a decisão. Por exemplo, para levar um jovem para Dubai, é um absurdo. Tipo, não é qualquer pessoa que vai para os espaços desses. Por exemplo, o próprio Engajamundo. A gente fica um ano inteiro pedindo R$1 por R$1 de doação pra gente conseguir levar a juventude para lá. E você pega uma empresa que leva 10, 20 funcionários, um piscar pro outro para defender os interesses deles lá dentro. Então é um jogo político desigual. E isso perpassa nas próprias tomadas de decisões quando essas negociações acontecem. E aí quando elas descem para os nossos países. Porque existe a negociação, existe o que o país assume, mas existe também o que de fato ele coloca em prática. E as condições também para que ele coloque em prática, para que aconteça lá, que seja discutido nesses espaços, seja colocado de fato em prática. Porque é isso. Não adianta ter um monte de palavrinha bonita, ter vários acordos, bater a foto, o Brasil assumiu tal compromisso, os Estados Unidos assumiu tal compromisso, se de fato, na prática, isso não é colocado, mesmo no cotidiano. E começar também pela, como você disse, né, é questão de coletiva. Então, para a gente falar sobre esses acordos de Paris, acordos feitos na ONU, a gente precisa, primeiramente, olhar da base, as populações que mais sofrem. Quando a gente fala muito sobre racismo ambiental, eu estava até comentando com um amigo meu, ele não sabia o que era o termo, eu falei, expliquei, e ele falou, mas é uma questão muito assim, né, da Amazônia e tudo mais,
sendo que o racismo ambiental não atinge só isso. A gente tem Recife. Recife, no meio do ano, chuva, muita chuva. E quem é que mais sofre com isso? A população que vive na beira do rio, a população que vive em palafita. Então, assim, é um tema muito importante da gente discutir com a base, porque, como você disse, quem vai estar lá nesses acordos são pouquíssimos jovens e a maioria são empresas que estão defendendo o seu direito de, enfim, os seus interesses. Então, quando a gente inicia falando dessa base, trazendo para essa questão da base mesmo, a gente tem que falar com a população que vive aquilo, que está naquele ambiente, porque quando chove aqui em Recife mesmo, não vai atingir os bairros mais nobres, ele vai atingir a população que vive em situação de mais vulnerabilidade. E aí como é que fica? Então, assim, é um tema que a gente não está falando em questão só da Amazônia, em questão da poluição, a gente está falando de situações do cotidiano, entendeu? É um tema cotidiano. A chuva, ela é uma coisa que não vai afetar apenas, sei lá, dos Estados Unidos com tsunami, que a gente fala muito. A gente tem que falar também da comunidade aqui, que quando chove, uma família perde tudo. Então, assim, é realmente tratar do tema indo da base, falando de onde o início ali que atinge, não também pensando na questão total, assim, de tudo que atinge, mas também olhando para as populações que são afetadas diariamente, entendeu? Então, acho que é importante realmente falar do tema focando na estrutura. E aí, para finalizar, eu só tinha mais uma perguntinha, que é tipo, como a COP30, né, você acha que vai impactar? Porque eu vi muitas pessoas que são focadas em desenvolvimento, questão ambiental, falam muito que vai ser um momento crucial, que é pra gente falar sobre isso. E como vai ser sediada no Brasil, vai ser um tema muito debatido. Então, você já falou, mas eu queria entender mais como é que você acha que é importante esse tema vai ser tratado dentro do contexto desse processo. Quando a gente fala de COP, é também os atores políticos que participam desse espaço. E aí, por exemplo, agora a gente tem uma frente de prefeitos, tem uma frente de governadores pelo Nordeste, tem os governadores da Amazônia, são várias frentes que estão indo para a COP. Então é um tema que também está interessando quem tem mais soluções aqui no Brasil. E quando a COP chega no Brasil, e aí é sempre importante destacar, vai continuar sendo um evento da ONU, vai continuar sendo um evento segregador. Não é porque vai ser no Brasil que o evento vai ser em português, por exemplo. Ele vai continuar sendo em inglês, como ele sempre é. É um evento que desce pra cá. E aí, ele entra num momento que o Brasil, ele tá querendo ser a liderança dessa agenda climática como um todo, como global. O Brasil agora, por exemplo, tá sendo presidente vai ser o presidente do BRICS no próximo ano. Esse ano tá sendo o presidente do G20. E próximo ano vai sediar a COP aqui. E quem sediar a COP é quem cria a agenda da COP. Então, vai ser o Lula que vai decidir o que vai ser discutido. Ele e a sua equipe que vai decidir o que vai ser discutido na COP30. E isso coloca a evidência justamente pro tema. Porque, por exemplo, impossível levar muita gente pra COP. Quando era sempre, tipo, as últimas COPs, teve a COP em Glasgow, teve a COP no Egito, que foi em Sharm el Sheikh, teve a COP de Dubai, e agora a COP do Azerbaijão. São lugares impossíveis de você levar se você não tiver todo um preparo para ir atrás de recursos de financiamento. Não é todo mundo que vai. E a COP no Brasil vai ser a primeira, tanto que se espera que seja a COP que vai ter a maior participação social de toda a América Latina, porque as pessoas vão conseguir estar lá presente, acompanhando o que está acontecendo dentro da COP. Não vai ser mais negociações às escuras, com salas fechadas. A população vai conseguir estar dentro desse lugar de alguma forma. E mesmo que ele não entre na negociação como em si, porque até isso é barrado dentro da ONU, dentro do sistema, nas salas de negociações a gente não entra, a gente não fala. Tem algumas bags, que são as credenciais, que a gente consegue sentar na sala, só acompanhar. Sendo ouvinte. Sendo ouvinte. A gente não fala. Quem fala pela gente são os negociadores que representam o nosso país. Aí no Brasil, no caso, são os diplomatas lá do Itamaraty que representam a gente. E quando ela vem pro Brasil, vai trazer todo esse aparato da ONU pra cá. Ela desce aqui. E ela desce no território brasileiro. Ela desce em Belém. Belém também é uma cidade que tem seus vários problemas sociais e econômicos. Uma cidade que vive as mudanças climáticas também no seu dia a dia. E ela também impacta o território. Então, a própria construção do que é o espaço da COP já está impactando as pessoas que moram lá. A especulação imobiliária já está aumentando. Já tem gente se mudando para Belém,
por causa da COP. Então, tudo isso também tem toda essa tensão que ela cria no local, mas eu acho que é a principal janela que ela vai estar aberta pra gente falar sobre esse tema. Para esse tema estar dentro dos espaços de tomada de decisão. E aí nós temos várias esferas de tomada de decisão. No município, no estadual e no federal. Então eu acho que é uma janela que se abre pra gente, como pessoas da sociedade civil, para se aproximar desse tema, se aproximar desse lugar e cobrar também. Que a gente vai conseguir estar lá de alguma forma. Então a gente vai conseguir cobrar para que saia de lá também reflita sobre a gente, sobre o que a gente está decidindo. E aí é o Brasil, que graças a todo o trabalho que o MMA vem fazendo no Itamaraty, o próprio governo Lula tem uma preocupação com a causa ambiental, mas a gente que não quer que também fique só na fala, que fique só no discurso bonitinho que ele faz lá na ONU e fala pra todo mundo que o Brasil se preocupa com a causa ambiental, mas ao mesmo tempo você pega a Petrobras e ela tá querendo continuar explorando petróleo, abrindo novos postos. A gente quer que de fato seja efetivo. E quando essas declarações, esses acordos eles acontecem, a gente consegue cobrar também. Então, por exemplo, se o prefeito de Recife for pra COP, ele vai assumir um compromisso quando ele estiver lá. Quando ele voltar pra essa cidade, a gente consegue cobrar. Olha, você prometeu isso aqui, você assinou isso aqui. Então, a gente quer que isso se torne política pública. A gente quer que isso se torne efetivo. A gente quer que você cumpra essa agenda que você prometeu. Então, é também um momento que a gente usa como estratégia o próprio sistema. As próprias decisões que eles tomam, para que ela não fique só no papel, entra o papel da sociedade civil, que é cobrar. Cobrar essa mudança de fato. E cobrar com base no que eles mesmos... Que é isso, vão para esses espaços, batem a foto bonitinho, assina e voltam como se nada tivesse acontecido. Pois é, então acho que é por isso que é tão importante debater, porque quando a gente tem mais pessoas debatendo sobre o assunto, a gente consegue cobrar, né? E vem aí as eleições, né? O segundo turno, então assim, é um momento, principalmente Porto Alegre, que sofreu muito com as cheias e acabou elegendo o mesmo candidato que foi responsável, né, por não ter feito projetos focados em prevenção. Sim. Então, assim, é o momento da gente olhar para as nossas escolhas políticas, olhar para a base, para que a gente possa conseguir cobrar esses candidatos. E aí é isso, Alisson. Fique à vontade para falar um pouco mais, que eu já acho que eu já falei até demais. Mas agora a gente tá finalizando. Estamos acabando o primeiro episódio. A gente quer te agradecer por ter vindo aqui. É muito importante você vir e trazer sua visão. Você veio representando o Engajamundo, ver também a ONG como uma porta de discussão que a gente está trazendo aqui. A gente vai deixar Você pode até falar A gente o vai seu deixar arroba. suas redes sociais agora. Segue o @Engajamundo lá no Instagram. A gente tá em todas as redes sociais também. A gente tá no YouTube, tá no LinkedIn. Então segue a gente, acompanha o que a gente vem fazendo. E também, quando eu abrir para voluntariado, se vocês se interessarem, se vocês acreditam no que a gente faz, entra também. A gente, quanto mais pessoas, melhor. Então a gente está aberto também para fazer o que for preciso de parcerias. Agradeço também muito ao convite, é uma iniciativa muito legal, porque eu venho muito desse lugar de justamente tornar esse debate climático, sobre mudanças climáticas, esse tema mais acessível. Eu acredito que todos os lugares que a gente estiver, se a gente puder falar e traduzir isso de alguma forma, já é um ganho para todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece e a gente espera que você possa participar de outros episódios com a gente. O convite já está feito. Então, é isso, gente. A gente finaliza aqui mais um episódio do Pode Rir.